dia a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Já estive aqui algumas vezes. É sempre bom retornar. Antes de começar, eu gostaria de comunicar que amanhã à noite haverá uma palestra também sobre a conjuntura atual, que tem tudo a ver, né, com as questões que serão tratadas hoje. Bom, eu vou tentar fazer um pequeno milagre, porque essa temática que eu vou tentar resumir hoje, de manhã e à tarde, fazia parte de uma disciplina de 60 horas na pós-graduação de Serviço Social lá de Maceió, de Alagoas. Obviamente é um milagre que não vai se realizar, porque é impossível. Eu vou na verdade, sinalizar, vocês têm um livro aí, muita coisa eu vou falar e dizer, olha, para compreender melhor, vá ler o livro, porque é impossível. A questão é complexa, cada item teria que ser tratado de uma maneira muito mais detalhada, mas vamos fazer o possível. Muito bem, todo mundo aqui, muito provavelmente, já, tanto na graduação quanto na pós-graduação, já cursou uma disciplina chamada, com algum nome chamado metodologia científica. Às vezes tem outro nome, mas esse negócio chamado metodologia científica. Essa disciplina, quando é mal dada, e é muitas vezes mal dada, ela se resume a ensinar como é que se faz um resumo, uma resenha, como é que se faz citação, enfim, essas coisas que são legais, são interessantes, afinal de contas tem que ter uma linguagem comum e tal. Mas isso não acrescenta um grama de avanço no conhecimento. São instrumentalidades. E às vezes você perde um enorme tempo fazendo os alunos decorar regras da ABNT, né? E fazer as coisas, as citações direitinho, enfim. Quando é bem dada, e às vezes é bem dada, ou seja, por pessoas que dominam esta problemática do conhecimento, mesmo assim, no meu entender, e vocês sempre fiquem à vontade, vocês já cursaram essas disciplinas, já discutiram em vários níveis, então vocês terão condições de ouvir o que eu digo, não precisa concordar não. Mas eu quero frisar que esta abordagem que eu vou fazer aqui, e não é um problema pessoal, eu não inventei isto, não sou eu. Eu bebi em Marx, em Lucas, em Chazin e em outros autores muito mais significativos. Eu quero frisar o fato de que esta abordagem conflita radicalmente com a abordagem tradicional da chamada metodologia científica. O que eu dizia então, quando ela é bem dada por pessoas que dominam a problemática da ciência, do conhecimento científico, mesmo assim ela é mal dada, mas aí é em outro nível, porque esta disciplina é ministrada do ponto de vista, de um ponto de vista que não é informado que é um ponto de vista, mas é informado que é o ponto de vista, que é a verdadeira maneira, o verdadeiro caminho de produzir conhecimento científico. Ou seja, quando ela é bem dada, já é tratada, toda a problemática do conhecimento científico já é tratada de um determinado ponto de vista. Este ponto de vista não é informado aos alunos, às pessoas, não é informado que este ponto de vista é um ponto de vista, que
disciplina tem uma determinada origem histórica, uma determinada natureza histórica e uma determinada função social histórica. Então, as pessoas acabam tratando desta problemática de uma determinada maneira e sendo levadas a pensar, a introjetar a ideia de que este é o verdadeiro caminho para a produção do conhecimento científico. É claro que dentro deste caminho, dentro desta abordagem, depois eu vou qualificar que tipo de abordagem é esta. Dentro desta abordagem, a polêmica corre solta. Mas esta abordagem é a chamada cientificidade moderna. E vocês sabem que a ciência, a chamada ciência moderna, começou a ser construída mais ou menos a partir do século XVI, com aqueles grandes autores, Galileu, Bacon, Descartes, depois Hume, Kant, enfim, uma série de grandes autores que, entre eles, não concordavam entre si. Propunham caminhos diferentes, mas dentro de um determinado campo. Que campo é este? Eu vou mostrar mais tarde. Então, a cientificidade, ou seja, se considerava que até este momento não existia ciência. A ciência, a cientificidade, a ciência moderna começa mais ou menos a partir do século XVI. E de lá para cá, indefinidamente, se passa a ideia de que indefinidamente se descobriu o verdadeiro e único caminho para produzir conhecimento científico. Qual é o resultado disso? Quais são as consequências disso? É que você forma pessoas para não questionar. Você forma pessoas que não têm a possibilidade, não é questão de empenho, não é questão de vontade, não é questão de inteligência, não é questão de dedicação. É questão de que você forma a cabeça das pessoas para pensar daquela determinada maneira e não poder questionar isso. Todos os questionamentos se dão dentro deste campo que eu vou delimitar depois. Digo de novo, dentro deste campo, a polêmica corre solta. E às vezes é polêmica que vai até desandar em problemas pessoais. E aí isso a história mostra tranquilamente. Mas é dentro de um determinado campo, que tem determinados limites, que os autores não veem. E que as pessoas são formadas não intencionalmente, hein? Nunca é intencionalmente. Eu estou formando vocês para não verem essas... Não. Eu estou transmitindo algo para vocês que eu acredito que seja o verdadeiro caminho. E na medida que vocês aprendem a coisa desta maneira, vocês vão acreditar e vão estudar e vão se aprofundar dentro deste caminho. Ou seja, no frigir dos ovos, forma pessoas incapazes de questionar. Olha a gravidade, se é verdade o que eu estou dizendo, e que eu vou dizer hoje de manhã e à tarde. Forma pessoas incapazes, impossibilitadas, e não importa qual é o nível, se é o nível de graduação, se é da pós-graduação, se é da pós-pós-graduação, se é daqui, se é da USP, se é de Harvard ou se é da Sorbonne. Ora, mais uma consequência importante, isto tem uma função social importantíssima. A cientificidade moderna, como eu mostrarei mais tarde, a cientificidade moderna teve sua origem, sua natureza e sua função social delimitada para compreender e
reproduzir esta forma de sociabilidade. Portanto, ela tem como função social uma função conservadora. E isto não é um problema político. Não é porque as pessoas tiveram uma opção política conservadora que então transmite uma disciplina, metodologia científica conservadora. É porque esta maneira de compreender a cientificidade, a ciência, está articulada pelos seus fundamentos com a reprodução desta forma de sociabilidade. Bom, isto para provocar inicialmente tanto digamos, a vontade de entender, bom, e que diabo é isso, então como é que acontece isso, por que acontece isso, quanto a possibilidade de discordância, de debate a respeito da veracidade das coisas que eu vou afirmar aqui. Então, o meu objetivo neste curso e nos meus escritos que, digamos, foram sintetizados neste livro, mas tem vários outros textos, artigos, a compreensão da problemática do conhecimento está articulada com a intervenção na sociedade. O conhecimento nunca é um fim em si. O conhecimento é sempre uma mediação. Você conhece para intervir, para fazer isto ou aquilo, para ou transformar na totalidade, ou transformar em parte, ou enfim. O conhecimento, independente de que, obviamente, possa ser uma atividade prazerosa, que é óbvio, é ótimo que seja, mas o prazer não é o fim último do conhecimento. O conhecimento é uma mediação para compreender a realidade, para intervir nela e para alcançar determinados objetivos. Falo isto tanto em termos do indivíduo quanto em termos da humanidade. A humanidade não precisa do conhecimento apenas por diversão. A humanidade precisa do conhecimento para intervir na realidade, seja ela natural ou social, e configurar a realidade atendendo a determinados objetivos. Então, o meu objetivo é mostrar como é que a problemática do conhecimento. Veja, o meu objetivo não é falar do método em Marx. O meu objetivo é mais amplo. É mostrar como é que a problemática do conhecimento foi abordada desde que se começou uma reflexão sistematizada sobre esta problemática lá dos gregos. Como é que ela foi abordada? Ao longo do processo histórico, as rupturas que aconteceram ao longo do processo histórico e a articulação da problemática do conhecimento com a vida real. Eu suponho que todo mundo aqui tenha lido a ideologia alemã do Marx. E lá na ideologia alemã, o Marx e o Engels, num determinado momento, diziam o problema dos alemães, que eles estavam fazendo a crítica do idealismo alemão, é que eles nunca se perguntaram qual é a relação entre o mundo das ideias e o mundo real. Para eles, sempre o mundo das ideias era o mundo fundante. O mundo real era resultado do mundo das ideias, o que é exatamente a essência do idealismo, em sentido filosófico. E a virada que Marx e Engels fazem, que é absolutamente fundamental, é exatamente mudar a questão. É preciso ver qual é a relação entre o mundo das ideias e o mundo real, porque ele lembra daquela citação
não é a consciência que determina a realidade, é a vida real que determina a consciência. Bom, este é o princípio fundamental. É preciso ver qual é a articulação entre esses dois momentos. Na metodologia científica moderna, isto não existe, esta vinculação não existe, ou quando existe é meramente exterior, como eu vou mostrar mais tarde. Então, o que eu quero mostrar ao longo desta minha fala e no livro é, tanto do ponto de vista histórico, como é que essa problemática foi abordada, quanto as rupturas que houve. E de onde nascem essas rupturas? Por que há uma ruptura entre o padrão moderno e o padrão greco-medieval? Por que eu posso chamar de padrão greco-medieval e não padrão grego, padrão medieval, padrão moderno e outros padrões? Por que eu junto os dois primeiros em um? O segundo é o padrão moderno. E por que é que eu vou falar num padrão marxiano? Vocês vão de convir que muito provavelmente, salvo quem dá esta disciplina numa perspectiva marxiana mesmo, e vocês sabem que existem várias interpretações do Marx, salvo, portanto, quem dá nesta perspectiva marxiana, a maioria dos que tratam desta que ministram essa disciplina, quando não são antimarxistas de baixo calibre, quando não são simplesmente pessoas que não leram os textos do Marx, mas leram alguma coisa, alguma orelha de um livro sobre Marx, enfim, tem uma concepção de baixo nível antimarxista, quando são pessoas, digamos, sérias, no máximo consideram Marx mais um grande autor. Então, quem fez sociologia sabe, está lá na estante, Comte, Durkheim, Marx e Max Weber. E Marx é mais um grande sociólogo, e os economistas também podem considerar Marx mais um grande economista, vá lá. Os historiadores também dizem, puxa, Marx também falou questões interessantes de história, os filósofos também, mas Marx é mais um. E eu vou defender aqui a tese de que Marx não é mais um, mas que Marx faz uma ruptura tão grande, tão intensa com a perspectiva moderna, com a cientificidade moderna, como os modernos fizeram em relação aos gregos e medievais. Duvido que alguém, salvo exceções, tenha ouvido este tipo de afirmação. Que Marx não é mais um grande sociólogo, um grande economista, um grande historiador, um grande filósofo. Marx é o fundador, claro que não foi ele só, é o fundador de um novo padrão de cientificidade. Está para além do método científico moderno, assim como o método científico moderno está para além do método greco-medieval. Quando eu expuser mais tarde a respeito do Marx, eu vou sinalizar onde se dá esta ruptura e qual é sempre trabalhando com 3 princípios. Eu vou buscar sempre compreender, tanto no padrão greco-medieval, quanto moderno, quanto marxiano, a origem, a natureza e a função social que cada uma destas abordagens tem. Bom, dito isso, é preciso esclarecer que se nós podemos, se trabalhamos nesta linha, podemos
dividir, fazer uma periodização que me parece razoável. Eu vou dizer os critérios da minha periodização. Eu posso afirmar que existe um padrão greco-medieval, um padrão moderno e um padrão marxiano. Um padrão científico greco-medieval, um padrão de conhecimento greco-medieval, um padrão de conhecimento moderno e um padrão de conhecimento marxiano. Muito breve, muito rapidamente. Por que eu posso falar em padrão científico greco-medieval? Porque o que há de comum entre o momento grego e o momento medieval, embora haja muitas diferenças, que eu vou fazer referência logo em seguida, há muitas diferenças, certamente, entre a reflexão grega e a reflexão medieval. Mas há algo em comum. E este algo em comum não é algo secundário, não é algo aleatório, é algo fundamental, é algo essencial. Portanto, ele me permite colocar na mesma periodização o padrão greco-medieval. Até aí, né, razoável. Há um rompimento do padrão greco-medieval quando surge a cientificidade moderna. Tranquilo. Esta cientificidade moderna surge mais ou menos a partir do século XVI, se estende até hoje, até perder de vista como forma predominante da cientificidade, e no século XIX se dá uma nova ruptura e é instaurado um outro padrão de cientificidade. Qual é o meu critério para dividir esses padrões? Eu entendo que tanto a história quanto a problemática do conhecimento, que obviamente é uma parte da história, tem como sujeito fundamental não o indivíduo singular, mas as classes sociais. As classes sociais são o fundamento, como dizia Marx e Engels no começo do manifesto. A história da humanidade é a história da luta de classes. Claro que é no tempo que existem classes sociais, e eles fizeram essa observação mais tarde. É ao redor da luta, da briga, da guerra entre as classes sociais que gira o processo histórico. Claro que isso não resume a história, a luta de classes, muito menos a luta econômica. Ele é o eixo, mas ao redor do eixo giram N outras questões. O problema é entender que nenhuma dessas outras questões é inteligível sem a problemática da luta de classes. Mas para quem tem um conhecimento razoável do marxismo, e quem não é antimarxista, dogmático e ferrenho, essa afirmação não causa grande problema. E a história gira ao redor do eixo da luta de classes, né, é razoavelmente aceitável para a maioria. Já que o sujeito, mas a história, o sujeito da história não são apenas as classes sociais, mas também os indivíduos que compõem as classes sociais. E vocês sabem que as qualidades que os indivíduos têm, e são qualidades obviamente diferentes de um indivíduo para outro, influem poderosamente no processo da luta de classes, claro. Então, na verdade, o sujeito da história é uma articulação entre sujeito coletivo, que são as classes sociais, e sujeitos individuais com as suas qualidades específicas. A questão é que sempre que os indivíduos intervêm no processo histórico, não fazem apenas aquilo que eles querem, mas sempre levam a efeito, consciente ou inconscientemente, interesses que os ultrapassam e que são os interesses das classes sociais. Isso no terreno da história.
No terreno do conhecimento se dá a mesma questão. O sujeito fundamental do conhecimento não são os indivíduos singulares. O sujeito fundamental do conhecimento não é Aristóteles, não é Platão, não é Descartes, não é Kant, não é Hegel, não é Marx. O sujeito fundamental do conhecimento são as classes sociais. São elas que põem o solo a partir do qual os indivíduos singulares elaboram as suas teorias, tendo consciência ou não, tendo uma consciência mais ou menos limitada daquilo que está por trás daquilo que eles estão fazendo. Isto vale para todos os elaboradores, todos os grandes teóricos, inclusive para Marx. Nenhum deles tirou da cabeça deles as teorias. Todos eles leram o mundo e traduziram o mundo de determinada maneira. Aí sim. Claro que, aí de novo, as qualidades pessoais, a inteligência, a sagacidade, a dedicação, o empenho, o esforço pessoal tem uma grande influência nisto. Mas ele não é o responsável fundamental e essencial do conhecimento. E vocês vão ver aí como esta é uma das coisas que dividem a metodologia científica moderna e a metodologia científica numa abordagem ontológica. Eu tenho que me socorrer um pouco para não perder, porque é muita coisa. Muito bem. Uma outra coisa que não é dita na metodologia, quando se ministra normalmente a disciplina de metodologia científica, é que há duas grandes abordagens da problemática do conhecimento científico, do conhecimento e do conhecimento científico. A abordagem do conhecimento científico já é passada como tendo começado a partir do século XVI, esta é a abordagem moderna e acabou-se. Antes disso não há conhecimento, antes disso há especulação, a superstição, a crença, a religião, a tudo o que vocês quiserem, menos ciência. O que eu quero mostrar para vocês, e não é invenção nem minha, nem do Marx, não é invenção de ninguém, se é invenção do processo histórico. Há duas grandes abordagens da problemática do conhecimento ao longo do processo histórico. Uma abordagem de caráter ontológico e uma abordagem de caráter gnosiológico. Isto não é mostrado aos estudantes. A abordagem de caráter ontológico, quando se fala disso, é desqualificado. Bom, teve os gregos e medievais, né, especulavam e tal, mas isso não é ciência, então deixa para lá. Não se mostra com clareza que houve uma abordagem, aliás, a primeira grande abordagem, que é de caráter ontológico, durou nada menos do que 2000 anos. Começando mais ou menos no século VI a.C., com os gregos, e chegando até 1500 depois de Cristo, né, durante a Idade Média. Isto não é pouco tempo. Claro que se diz, não, mas o principal, né, o verdadeiro caminho surgiu na modernidade e o resto a gente desconsidera. Ou, no máximo, considera como preâmbulos, como algo preparatório e tal. O fato é que, durante 2000 anos, houve uma abordagem de caráter ontológico desta problemática do conhecimento. E é importante que a gente entenda a origem dela, a
a natureza dela e a função social que esta abordagem de caráter ontológico cumpria no processo de reprodução social. E isto é reconhecido por grandes pensadores, grandes não é no sentido que eu entendo, melhor do que grandes, expressivos pensadores. Vocês vão ver lá no meu livro que eu cito um pensador que é falecido há alguns anos, mas que é muito conhecido, sobretudo na área de direito, que é o Miguel Reale. Miguel Reale, quem conhece sabe que ele é um reacionário integral, conservador até a última raiz do cabelo. Mas ele tem aquela formação tradicional e ele afirma com todas as letras: a abordagem greco-medieval foi uma abordagem da problemática do conhecimento, foi uma abordagem de caráter ontológico. E na modernidade aconteceu uma ruptura com este padrão e se instaurou o padrão gnosiológico. Ele obviamente não vai até o padrão seguinte, afirmando que existe o padrão marciano. Ele quer recuperar o padrão ontológico greco-medieval, padrão tomista, etc. Mas é alguém, e há outros pensadores teóricos deste nível do Miguel Reale que reconhecem tranquilamente a existência deste padrão greco-medieval de caráter ontológico. No meu entender, compreender este padrão greco-medieval de caráter ontológico não é uma mera questão acadêmica, eu vou fazer uma tese, escrever um texto lá sobre uma coisa passada, que afinal, por erudição, não é não. Por quê? Porque o terceiro padrão, depois do padrão gnosiológico moderno, que é o padrão marxiano, é uma recuperação com modificações profundas do padrão greco-medieval de caráter ontológico. Então nós temos, primeiro, duas grandes abordagens da problemática do conhecimento: uma abordagem de caráter ontológico, depois uma abordagem greco-medieval, depois uma abordagem de caráter gnosiológico moderna e depois uma nova abordagem de caráter ontológico marxiano. Bom, veja, por que isso é importante dizer para os alunos, que as pessoas conheçam? Porque isso é um fato histórico. Não é uma... você quer passar isto porque você é marxista. Bom, eu quero passar isto porque aconteceu na história. O processo histórico diz isto. E se você quer um conhecimento sério, o teu referencial tem que ser a história. Não é o que eu digo, não é o que o fulano, o outro diz, tem que ser o processo histórico. Se aconteceu no processo histórico, eu tenho que ir lá compreender. Posso fazer a crítica, sim, mas tenho que compreender. Então veja, meu objetivo não é desqualificar nada. Meu objetivo é compreender no interior do processo histórico como é que se deu essa problemática, como é que isto foi abordado. Portanto, a origem, a natureza e a função que esta abordagem cumpre na reprodução da realidade social. Uma precisão importante. Eu falei em abordagem ontológica, abordagem gnosiológica, abordagem ontológica greco-medieval, marxiana. Acho que a gente precisa se entender, em primeiro lugar, sobre o que é ontologia, o que é gnosiologia, o que é abordagem ontológica e o que é abordagem gnosiológica. Sem ter claros esses conceitos, a gente embaralha tudo e aí a coisa desanda. Então, muito rapidamente, vocês poderão depois ir aos dicionários, ampliar esse tipo de conhecimento. No livro também eu explico mais detalhes. Enfim, ontologia, sabe-se, tradicionalmente, ontologia é a teoria do ser.
significa isto? Significa a apreensão daquelas determinações que são essenciais e genéricas. Ou seja, a apreensão daquelas características, daquelas qualidades, daquelas determinações que são essenciais, não secundárias, não acidentais, mas essenciais. Ou seja, que para existir o ser, aquelas determinações têm que existir. Se não existirem, não existe o ser. Isto é, tradicionalmente, é o que expressa a palavra ontologia. E ela teve um caráter metafísico, aí é outra questão, porque teve, nós vamos ver depois. Ontologia, portanto, é a teoria do ser. Esta teoria pode ser uma teoria a respeito do ser em geral. Portanto, tudo que é ser tem essas características essenciais. Ou pode ser uma teoria de um tipo determinado de ser, que se chama de uma ontologia regional. Que pode ser uma ontologia do ser natural, da natureza, ou uma ontologia do ser social. Neste caso, você tem a apreensão de todas aquelas determinações que caracterizam essencialmente o ser da natureza. Ou, de outro lado, aquelas determinações que caracterizam essencialmente este outro tipo de ser que se chama de ser social. Então você tem, digamos, pode ser uma ontologia geral, pode ser uma ontologia regional, né? Mas sempre são teorias a respeito do ser. Gnosiologia, já é uma palavra grega, de gnosis, conhecimento, é sinônimo de teoria geral do conhecimento. Teoria do conhecimento implica a apreensão daquelas determinações relativas à problemática do conhecimento. Se é possível o conhecimento, o que é o objeto do conhecimento, quem é o sujeito do conhecimento, como é que se dá a relação entre sujeito e objeto, o que é a verdade, quais são os critérios para eu decidir, saber o que é verdadeiro, o que é falso, enfim, toda essa problemática a respeito das questões de fundo da problemática do conhecimento. Na parte para além da gnosiologia, existe o que se chama de epistemologia, que é algo mais moderno, que se refere às condições concretas de elaboração do conhecimento científico, o conhecimento científico nas suas determinações sociais, enfim. Isso tem a ver com a epistemologia. Agora, ponto de vista ontológico e ponto de vista gnosiológico, aí são coisas diferentes. O que é um ponto de vista? Ponto de vista é um conjunto de princípios, um conjunto de pressupostos que norteiam a abordagem de determinados objetos particulares. Veja, ponto de vista aqui não é opinião pessoal. Não é você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu, cada um tem um ponto de vista. Pontos de vista, e eu não posso demorar aqui para demonstrar de onde é que nascem, como é que se estruturam os pontos de vista. Eles sempre têm a ver com as classes sociais também. Mas pontos de vista são um conjunto de princípios, de pressupostos, de fundamentos que norteiam a abordagem de qualquer objeto particular. O ponto de vista ontológico, portanto, é este conjunto de princípios, de pressupostos, de fundamentos
que tem como primeira pergunta a pergunta: o que é o ser? Que toma como ponto de partida referencial o objeto, na verdade, a realidade, naquelas suas dimensões essenciais e genéricas. Portanto, a primeira pergunta, do ponto de vista ontológico, é sempre: o que é a realidade? Eu vou tomar realidade e ser como sinônimo para... Me parece que a realidade fica um pouco mais inteligível. Mas não entendam a realidade como a totalidade da realidade, mas a realidade neste sentido, as determinações genéricas e essenciais da realidade. Então, o ponto de vista ontológico é aquele que tem como referencial o objeto, a realidade. E que ele vai abstrair da realidade as suas determinações essenciais e, depois de responder à pergunta, o que é a realidade? Então, a segunda pergunta, na perspectiva ontológica, a segunda pergunta é sempre: como é que se conhece a realidade? A primeira pergunta é: o que é o ser? A segunda pergunta, que só pode ser respondida após a primeira, é: como é que se conhece o ser? Ou como é que se conhece esta parte particular, limitada do ser? O ponto de vista gnosiológico muda completamente o referencial. O referencial é o sujeito. O eixo, a regência do processo de conhecimento sai do objeto e vai para o sujeito. Por que acontece isso? Só quando eu falar do padrão gnosiológico moderno que eu posso explicar. Mas só para ter esta clarificação inicial. O padrão, o ponto de vista gnosiológico tem como regência, ponto regente, tem como referência primeira o sujeito. Por isto, a primeira pergunta no padrão do ponto de vista gnosiológico é: quais são, é o autoexame da razão, que se pergunta e se examina a si mesmo para determinar o que ela pode ou não pode fazer, até onde ela pode ir e aonde ela não pode ir. Veja, neste ponto de vista, antes de começar o conhecimento, o processo de conhecimento, a razão se autoexamina e pergunta quais são as possibilidades e os limites da razão, na suposição óbvia de que a razão é o instrumento fundamental do conhecimento científico. Para usar este conhecimento científico, eu preciso primeiro examinar, para não me perder, para ver o que a razão pode fazer, o que ela não pode fazer, como é que ela tem que operar, como é que ela tem que trabalhar para produzir um conhecimento de tipo científico. Isto é ponto de vista ontológico, regência do objeto, ponto de vista gnosiológico, regência do sujeito. Como eu vou mostrar mais tarde, estes pontos de vista nascem de um determinado solo histórico e respondem a determinada função social. Muito bem. Na suposição de que vocês estão acompanhando tudinho até aqui, está tudo claro, nós podemos prosseguir agora a partir desses pressupostos e começar a examinar os três grandes padrões metodológicos: o padrão metodológico greco-medieval, o padrão metodológico moderno e o padrão metodológico marxiano.
eu dizia que eu posso juntar gregos e medievais por causa de elementos comuns, essenciais que há entre o momento grego e o momento medieval. Vou mostrar já quais são eles, o que é isso. E, obviamente, o padrão moderno, que tem como referência o mundo moderno. Mas acho que é preciso dar uma explicaçãozinha por que cargas d'água. Eu posso dizer, veja, se o meu referencial, e eu afirmei aqui, é sempre o processo histórico. Então eu não posso, por ser devoto de São Marx, né, dizer, não, existe um padrão marxiano, porque não tem nada com devoção. Eu tenho que argumentar mostrando que no processo histórico isto tem fundamento. E eu mostro. No processo histórico, dá para mostrar que há uma ruptura entre o mundo feudal e o mundo moderno. Isso é tranquilo? E, no século XIX, aparecem os fundamentos para uma nova ruptura entre o mundo moderno e o mundo pós-moderno. Mas, por favor, isso é provocação. Mas é uma provocação que tem o seu sentido. O mundo pós-moderno não é essa teorização da pós-modernidade não, hein? O mundo pós-moderno é o mundo para além do capital. O mundo de hoje, chamado por muitos de mundo pós-moderno, não é mais do que a forma atual do mundo moderno. Portanto, o maior formulador do mundo pós-moderno é Marx. Se há um pós-moderno efetivo, é Marx. Porque é ele o teorizador de um mundo para além do mundo moderno, não importa quantas formas o mundo moderno tenha. O mundo pós-moderno, se a humanidade conseguir chegar lá, é o mundo comunista. É a forma de sociabilidade comunista. Isto é o que vem do mundo, depois do mundo moderno. Mas isto é tão óbvio que só os cegos pós-modernos não conseguem enxergar. Porque precisaria, se é o mundo de hoje, é o mundo pós-moderno, precisaria demonstrar com critérios sólidos, porque diabos este mundo atual é um mundo essencialmente diferente do mundo moderno. Não há demonstração possível disso. Bom, então eu dizia que no século XIX, eu vou mostrar amanhã, quais são os pressupostos, os fundamentos que permitem afirmar, embora este mundo, para além do mundo do capital, não exista, ele tem possibilidades efetivas de existir. Ele tem elementos materiais no interior desta forma de sociabilidade que sinalizam a sua possibilidade efetiva. Não é um sonho, não é uma questão de desejo, não é apenas uma aspiração, é uma possibilidade efetiva. Como a gente sabe que hoje impera, em grande parte, a defesa de que a única alternativa melhor é a humanização do capital. Então eu gostaria de bater insistentemente nesta tecla. O mundo pós-moderno efetivo é o mundo para além do capital. E então, a elaboração marxiana é uma elaboração que tem a sua origem, a sua natureza e a sua função social a partir do século XIX, a partir desse novo mundo que tem condições, que põe condições materiais de se efetivar para além do capital. Bom, dito isso, então,
Vamos a um rápido exame do padrão greco-medieval. Para frisar de novo, meu pressuposto fundamental, eu gostaria que vocês anotassem uma frasezinha, todo mundo anotasse uma frase para sublinhar depois duas palavras. A razão do mundo é a razão do mundo. Por favor, anotem. A razão do mundo é a razão do mundo. Na primeira parte, vocês sublinham razão. Na segunda parte, vocês sublinham mundo. Na verdade, isto nada mais diz do que aquela velha afirmação que está na ideologia alemã. Não é a consciência que determina o ser social, é o ser social que determina a consciência. Mas é apenas uma nova formulação que eu quero frisar, que o mundo das ideias não é compreensível se não partirmos da base material que dá origem a este mundo das ideias. Entendo por razão aquela faculdade humana capaz de produzir ideias, de traduzir a realidade sob a forma de conceitos, de juízos, de elaborações teóricas. Esta faculdade é racional. Entendo por mundo, não o mundo em geral, no sentido vago do termo, mas entendo por mundo a sociabilidade humana que nasce a partir da forma como os homens se organizam entre si para transformar a natureza. Ou seja, já ponho de cara aqui a categoria do trabalho como fundante, como categoria ontológica fundante do mundo social. Portanto, quando eu falo em mundo, eu tenho que sempre voltar a esta conceituação, a esta compreensão. Mundo é a sociabilidade que se ergue a partir das relações que os homens estabelecem entre si no processo de transformação da natureza. No processo de transformação da natureza, os homens estabelecem determinadas relações entre si, que não são relações, como Marx muito bem deixou claro, não são relações intencionais, são relações que nascem deste processo de transformação da natureza, e a partir disto, sim, então, se constroem outros tipos de relações. A partir disto é que os homens começam a pensar, a elaborar teorias, a traduzir aquele mundo, né, sob a forma de conceitos, de ideias, de juízos, de teorias. É isto que vai nortear, este princípio, que vai nortear toda a minha exposição ao longo destes três padrões metodológicos. Muito bem. Partindo desse princípio, eu tenho que perguntar quais eram as relações que os homens estabeleciam entre si no momento de elaboração do padrão greco-medieval. Todo mundo sabe que a forma de produzir a riqueza no tempo do escravismo e no tempo do feudalismo, embora haja enormes diferenças, porque obviamente escravo é escravo e servo é servo, mas há uma coisa essencial. Entre outras coisas, há um elemento essencial, que é o fato de que a forma de produzir a riqueza estava voltada para a produção do valor de uso e não do valor de troca. Em ambos os sistemas sociais, em ambos os modos de produção, a riqueza era produzida tendo em vista o valor de uso e não o valor de troca.
Ou seja, o caráter da produção estava voltado principalmente, não quer dizer que não existissem mercadorias, mas era a produção de mercadorias, de coisa para comprar e vender, era muito marginal. O essencial era produzido voltado para o valor de uso, para ser usado, e não para ser vendido. Isto impunha, obviamente, uma forma de produzir a riqueza muito determinada. Além disto, nos dois modos de produção, a forma de produzir a riqueza implicava um baixo conhecimento da natureza, um baixo conhecimento das forças produtivas e uma suficiência, digamos, daquela forma de produzir a riqueza, tanto escrava como servil. Aquelas formas de produzir a riqueza eram suficientes para atender aquelas demandas. Tanto os escravos e os servos recebiam o mínimo suficiente para sobreviver, quanto a riqueza amealhada pelas classes dominantes, sejam os senhores de escravos, sejam a nobreza, era suficiente para eles gastarem à vontade. Quer dizer, havia riqueza suficiente para as classes dominantes viverem muito bem. Então, não havia, na verdade, necessidade, não era uma demanda social, um conhecimento que interviesse na produção da riqueza material. Esta fraqueza, esta precariedade do desenvolvimento das forças produtivas, que implicava uma precariedade do conhecimento da natureza e da própria sociedade, fazia com que o processo histórico, social, greco-medieval, fosse um processo muito lento. As transformações que aconteciam dentro desse período, você vê que o escravismo durou, que tenha começado mais ou menos uns 10.000 anos antes de Cristo, acabou mais ou menos também no século IV, V depois de Cristo, portanto durou muitos e muitos anos, alguns milênios, em que a capacidade de dominar a natureza, de conhecer a natureza, de transformar a natureza, tanto era limitada quanto não era uma demanda intensa. Vocês vão ver isso depois na mudança do padrão moderno. Disto resultava também desta modo lento de desenvolvimento do processo histórico, devinha a ideia de que aquelas formas de sociabilidade eram eternas, eram imutáveis. Além disto, aquelas formas de produzir a riqueza deixavam uma diferença claríssima e brutal entre quem produzia a riqueza e quem se apropriava dela. Portanto, entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. A diferença era absoluta, era clara, e isto levava até aquela teorização da cabeça mais brilhante que a gente conhece da antiguidade, do Aristóteles, a afirmar que há escravos por natureza e há homens livres por natureza. Veja, esta ideia não é tirada da cabeça do Aristóteles, é tirada da realidade. Claro que é uma determinada leitura da realidade, possibilitada por aquela época, mas era aquilo que uma grande inteligência tirava da própria realidade. Curto e grosso isso, obviamente, a respeito da materialidade do mundo grego e medieval. Esta materialidade também do mundo grego e medieval levava a uma concepção de mundo finita e essencialmente imutável.
levava a conceber o mundo como, obviamente, eles não tinham a aparelhagem que nós temos hoje para ver o universo, viam com os olhos. E para eles, né, se vocês vão ver lá em Aristóteles, né, o mundo tinha uma determinada hierarquia, que ia do mais pesado ao mais leve. E o mais leve se situava lá no éter, nos confins do céu, enfim. Mas o que se via era a Terra, que obviamente para eles era o centro do mundo, centro do universo, a Lua, o Sol, as estrelas e fim de papo. Este era o mundo. E este mundo era imutável na sua essência. O que significava que cada tipo de ser ocupava, nesta ordem universal, uma determinada situação concreta. E esta situação concreta era determinada pela quantidade de matéria que cada um desses corpos, desses tipos de ser tinha. Então, a divisão entre espírito e matéria já começa daí. A matéria é mais pesada, puxa para baixo. O espírito é mais leve, puxa para cima. Quanto mais espírito, quanto mais leve, mais espírito, e quanto menos matéria. Daí que os escravos são brutos, são grosseiros, os servos também são brutos, são grosseiros, são cheios de matéria, então tem pouco espírito. A divisão clara entre espírito e matéria e o privilegiamento do espírito como definidor do ser humano começa daí, dessa divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. Vejam como isto é forte. Uma definição aristotélica que ainda hoje é aceita com muita força, começou lá. Como é que se define o ser humano? Aristóteles define o ser humano como sendo um animal racional. Mas animal somos todos, temos isso em conjunto com os animais. O que diferencia propriamente o ser humano é a racionalidade, é o espírito. Há uma dicotomia radical entre espírito e matéria. A matéria não entra para nada para definir o ser humano. O que define o ser humano é o espírito. E ainda hoje isto é aceito como uma definição verdadeira. Muito bem. Qual era a exigência do ponto de vista cognitivo? Os gregos e medievais, de maneiras diferentes, se encontravam, especialmente os gregos, para começar lá no começo da reflexão sistematizada, se encontravam diante de um mundo que precisava ser conhecido. Veja, o surgimento da filosofia grega é um momento em que se passa, claro que com muitos problemas, não é de um dia para a noite, é um processo complexo e tal, mas se passa de uma explicação de mundo mítica, mitológica e mágica, para uma explicação do mundo racional. Se exige, é o momento em que o próprio desenvolvimento das forças produtivas, do trabalho, exige uma explicação de mundo mais condizente com a racionalidade, e não com aquelas lendas míticas e mitológicas. Ora, isto colocava os gregos diante de um mundo que precisava ser compreendido, mas que na sua imediaticidade apresentava uma diversidade enorme e apresentava também na sua imediaticidade uma mutabilidade enorme. Mas a concepção de mundo geral deles dizia que o mundo era unitário e finito. E, portanto, o conhecimento que eles precisavam era o conhecimento da ordem universal para poder organizar a polis grega e, no caso da Idade Média, para poder organizar a sociedade tendo em vista a transcendência.
Nos gregos não existia transcendência, aí há uma diferença grande. Mas tanto para os gregos quanto para os medievais, era preciso compreender a ordem universal para entender como é que se situava o homem dentro desta ordem universal. Portanto, para quê? Para organizar, de um lado, a polis grega e, de outro lado, a sociedade medieval, para que ela pudesse funcionar adequadamente. Vocês sabem que na Grécia, a polis se sustentava na escravidão e os que eram considerados cidadãos eram apenas os atenienses livres, portanto eram minoritários, obviamente não trabalhavam, não metiam a mão na massa para produzir a riqueza. Para organizar esta sociedade, esta polis, de maneira que eles pudessem viver o que eles consideravam a forma mais elevada possível da existência humana, que era a forma grega, que era o desenvolvimento da natureza humana elevado à sua máxima potência, e que todos os cidadãos participavam da vida pública, da vida da polis. Não os cidadãos, não os servos, não os escravos, nem os estrangeiros, nem as mulheres, nem as crianças, eram os homens e os livres, e os gregos, apenas nascidos em Atenas. Para organizar a polis, portanto, esta sociedade de homens livres, que participavam todos da vida pública, para organizá-la de maneira que eles pudessem viver uma vida efetivamente humana, eles precisavam conhecer a ordem universal, conhecer os verdadeiros valores que norteariam a vida humana, e isto se dá da mesma maneira, consideradas todas as diferenças, na Idade Média. Na Idade Média, a questão fundamental era conhecer a ordem universal, criada obviamente por Deus. Esta ordem universal se encontra codificada na Bíblia. Então a leitura da Bíblia, obviamente para aqueles que lessem, porque eram muito poucos, e eram os eclesiásticos, né? Permitia compreender a ordem universal, permitia compreender como é que cada um deveria se situar dentro desta ordem universal e organizar e dirigir a sua vida em função de uma ordem transcendente. Vejam que o conhecimento que se requeria, a demanda social do conhecimento, impunha que o conhecimento tivesse um caráter, no caso grego, ético-político, e no caso medieval, ético-religioso-político. Não era um tipo de conhecimento, a demanda não era de um tipo de conhecimento voltado para o conhecimento da natureza, para conhecer as leis da natureza, para transformá-la. Quem transformava a natureza eram os escravos, ou os servos. Estes não precisavam de um conhecimento sistematizado para fazer aquilo que faziam, já faziam, aprendiam lá no próprio processo de trabalho. Quem precisava de um tipo de conhecimento que não era apreensível diretamente no processo de trabalho, eram aqueles que dirigiam a sociedade. Portanto, o conhecimento para os gregos, o conhecimento mais importante, essencial, era um conhecimento de caráter ético-político. Ético no sentido de conhecer os verdadeiros valores que devinham da ordem universal, o conhecimento da ordem universal, e político porque isto era um conhecimento que permitia organizar a vida social de acordo com esta verdadeira ordem universal. Daí porque a primeira pergunta que os gregos começaram a fazer não é como é que se conhece, mas é o que é a realidade, o que é este ser, e dentro deste ser, o que é aquilo que é essencial. E vejam como é interessante.
Disto decorre o fato de que, para os gregos e para os medievais de forma diferente, os dados empíricos, os dados imediatos, que vão ser o cerne do conhecimento da metodologia científica moderna, são desprezados. Os elementos empíricos, os elementos imediatos, não permitem conhecer a verdadeira realidade. A verdadeira realidade está para além dos dados empíricos. O processo de conhecimento implica a superação, a passagem para além dos dados empíricos, dos dados imediatos, para alcançar a essência das coisas. Então, de cara, os gregos operam com a ideia de essência e aparência. A aparência esconde a essência. A aparência tem que ser eliminada. Eles traduzem isso como uma palavrinha significativa, aletheia. A verdade está lá no ser, a verdadeira essência está escondida pela aparência, mas ela está lá. Ela está lá e está pronta, acabada e é imutável. A verdadeira essência das coisas, da ordem universal, é imutável. O que nós, no caso eles, o que nós temos que fazer é tirar os véus da aparência e encontrar a essência que se esconde atrás dos véus da aparência. Isto é o que significa a palavra aletheia. Verdade é desvelamento, é tirar os véus que recobrem a verdadeira essência das coisas. Na medida em que se conseguir encontrar a verdadeira essência das coisas, se poderá então compreender como é que é a ordem universal e organizar a vida na polis ou a vida na sociedade medieval. Vejam, para acentuar a questão. De cara, a regência do processo está no objeto. O conhecimento, a resposta à pergunta como é que se conhece, vem depois. Depois de estabelecer as determinações essenciais do ser em geral. No caso dos gregos, se refere ao ser em geral. No caso depois de estabelecer as determinações do ser em geral, depois de, portanto, conhecer aquilo que é essencial e genérico, agora sim, agora se pode passar à segunda pergunta. Como é que se deve conhecer? Como é que se deve proceder para conhecer a realidade essencial? E isto, na elaboração grega, é muito claro. Em primeiro lugar, vem a elaboração de uma ontologia, não era este o nome que eles davam, era a palavra metafísica é muito mais usada, mas a metafísica era exatamente, uma das tarefas dela era estabelecer essas determinações essenciais e genéricas do ser. Em seguida, vem uma grande obra do Aristóteles. Eu falo do Aristóteles porque é o principal. Claro que há N outras formulações de filósofos gregos, me refiro ao Aristóteles pela brevidade do tempo e porque ele ocupa o lugar principal. Aristóteles elaborou uma obra, não foi ele que escreveu, foram os alunos dele que escreveram, enfim, mas a gente atribui a Aristóteles. E as ideias são do Aristóteles. Uma obra chamada Órganon. E o órgão era exatamente como é que devemos proceder para alcançar a essência da realidade. Como é que a razão deve proceder para chegar à essência da realidade. Mas quem determinou que existe a essência, que a essência e a aparência existem, é a ontologia do ser em geral. Por que a essência tinha que existir para eles?
Porque a realidade imediata com a qual nós nos confrontamos é uma realidade cheia de diversidade e de mutabilidade. Portanto, era preciso encontrar uma explicação para o que dá unidade a toda a imensa diversidade e mutabilidade das coisas. Se tudo fosse absolutamente diferente e absolutamente mutável, o conhecimento não seria possível. Como o conhecimento era uma realidade, era preciso explicar como é que ele era possível. E ele só seria possível se houvesse algo que desse unidade e permanência ao diverso e ao mutável. E eles encontraram esta unidade e esta permanência na formulação entre essência e aparência. Deve existir uma essência das coisas, porque se não existisse essência, todas as coisas seriam absolutamente diversas, absolutamente mutáveis, e, portanto, não seria possível a existência da própria realidade. Veja, este tipo de formulação que eu estou passando assim, realmente, né, como se diz, a vol do azul, né, aquela voada de passarinho, muito rápido, mas dá para compreender por que é a origem, a natureza e a função social. A função social deste tipo de conhecimento era reproduzir aquela forma de sociabilidade. Entender a ordem universal era entender como é que a ordem social se situava dentro da ordem universal, na suposição de que esta ordem universal era a melhor possível, era eterna, e, portanto, reproduzi-la era imperativo para poder viver uma vida justa, uma vida boa, tanto do ponto de vista grego quanto do ponto de vista medieval. Claro que a intervenção da ideologia religiosa, especialmente da ideologia cristã religiosa, impõe inúmeras diferenças entre a concepção grega e a concepção medieval. Mas há pontos em comum que permitem tranquilamente dizer: em nenhum desses dois modos de produção, o conhecimento estava voltado para conhecer as leis da natureza, para transformar a natureza, para produzir os bens materiais necessários à existência. Quem fazia isso eram os escravos e os servos. Portanto, resumindo, na concepção greco-medieval, a regência está no objeto. A primeira pergunta tem que ser: o que é a realidade, nas suas determinações essenciais e genéricas? A segunda pergunta é estabelecer as regras de como se conhece a realidade. Muito bem. Mais ou menos por volta do século XIII, XIV, XV em diante, aliás, parênteses, suponho que todo mundo leu, ou se todo mundo não leu, é uma sugestão bibliográfica muito interessante e importante, chamada A História da Riqueza do Homem. História da Riqueza do Homem, do Leo Huberman, permite, digamos, compreender de forma bastante didática. Claro que há N outras obras importantes e tal, mas é uma obra muito acessível e que mostra como é que se deu esta passagem do mundo feudal ao mundo moderno. E, com um detalhe importantíssimo, não é um livro de história no sentido tradicional do termo. É um livro dentro desta perspectiva de compreender o processo histórico, levando em conta o momento da economia, da política, da educação, da religião, da arte, da cultura, ou seja, compreender o processo histórico como uma totalidade. Não são muitos os livros de história que permitem fazer isso. Por isso,
fica essa indicação bibliográfica. No livro Para Compreender a Ciência, que está na bibliografia que vocês têm em mãos, é o capítulo 8º, também faz um resumo, resumidamente resumido, desta transição do mundo feudal ao mundo moderno. Se vocês juntarem os dois, vocês têm uma coisa mais ampliada e uma coisa mais sintética, que dá uma boa compreensão de como houve essa transição. Obviamente, essa transição implica N aspectos. Eu vou tentar pegar aquilo que é fundamental. Mas, primeiro, enfatizar o fato de que é neste momento que há uma transição da centralidade do objeto para a centralidade do sujeito. Há uma mudança fundamental que nasce da problemática material, não nasce da cabeça das pessoas, mas se transfere para a cabeça das pessoas. Há, portanto, uma mudança fundamental da centralidade do objeto, da objetividade, da realidade, do ser, para a centralidade do sujeito, da subjetividade, do indivíduo singular, do ser, da subjetividade, do conhecer. Esta é a primeira observação importante. Essa mudança da regência do objeto para a regência do sujeito. Como é que nasce isso? De onde nasce isso? Qual é a origem? Por que é que se dá esta mudança? E nós só compreendemos por que se dá essa mudança examinando o surgimento do mundo moderno. Bem, o que acontece lá nos interstícios do mundo medieval? A forma de produzir a riqueza começa a mudar. No interior do mundo medieval, a partir da acumulação do chamado capital mercantil, do excedente da produção dos feudos, começa a se organizar aquelas feiras, o excedente dos feudos, que já estavam produzindo mais do que se consumia no interior dos próprios feudos. O excedente dos feudos é levado para as feiras e começa o processo de comercialização. Isto, o excedente dos feudos, o capital mercantil que foi sendo acumulado, e em grande parte esta acumulação adveio do processo da relação da Europa com o Oriente Médio, com a China, com a Índia, enfim. É o tempo das cruzadas, é o tempo desse intercâmbio do Oriente, do Ocidente com o Oriente, faz surgir um capital mercantil. Este capital mercantil acumulado, aos poucos, os comerciantes que tinham este capital mercantil acumulado têm interesse em investir numa produção, em vez de ter que buscar a produção lá nos países longínquos, por que não produzi-la aqui no Ocidente? Ora, para produzir é preciso ter mão de obra que possa ser comprada, né? Acontece que o sistema medieval, vocês sabem que era feito de uma série de barreiras alfandegárias. Os nossos pedágios não são invenção atual não, hein? Barreiras são apenas a forma moderna capitalista dos pedágios que o cara que produzia alguma coisa para levar de um feudo para outro, de um lugar para outro, tinha que pagar pedágio para N, né, nobres, né, que possuíam, afinal, as terras. Então, essas barreiras alfandegárias e o sistema de produção corporativa, você sabe que existiam aquelas corporações com uma legislação muito fechada. Ninguém vendia e comprava mão de obra, mas o capital mercantil precisava de força de trabalho livre, de uma mercadoria chamada força de trabalho para poder, né? Esta força de trabalho foi criada através de um processo que Marx chama de acumulação primitiva. Se vocês não leram,
seria interessante ler o capítulo 24 do Capital, a chamada acumulação primitiva. Vocês vão ver como nasce o sistema capitalista. A chamada mão de obra livre, força de trabalho livre, foi criada a ferro e fogo, expulsando os camponeses e os servos do campo, transformando-os em vagabundos, cuja única mercadoria era a sua força de trabalho. Com muitas diferenças, mas com muitas semelhanças a muita coisa que está acontecendo hoje. A força de trabalho excedente são os vagabundos. Os vagabundos têm que sobreviver. Os vagabundos vão para a criminalidade, óbvio. Tem que se virar de alguma maneira. Aí você criminaliza os bandidos, e você mata os bandidos que o próprio sistema produz. Isso naquela época, bem, hoje pelo menos tem alguma legislação que naquela época não tinha legislação nenhuma que protegesse ninguém. Daí a bandidagem não é uma coisa nem daquela época nem moderna. A bandidagem é onde existir propriedade privada, vai existir bandidagem, óbvio. Enfim, do encontro destas duas coisas, do capital mercantil e da força de trabalho livre, veja, é força de trabalho livre para ser vendida, não é força de trabalho livre, efetivamente livre. É força de trabalho que tem que está livre do sistema feudal, não é mais servo, não é mais escravo, mas tem que vender. Portanto, se ele quer sobreviver, ele tem que vender a sua força de trabalho. Do encontro dessas duas categorias, do capital mercantil e da força de trabalho livre criada à força, é que nasce o sistema capitalista. A matriz, a categoria fundante do sistema capitalista, do sistema moderno, que começa nesta época e vai até o fim do capitalismo, é a compra e venda de força de trabalho. Ora, a compra e venda de força de trabalho transforma tudo em mercadoria, tudo, inclusivemente a pessoa humana. Dentro desse sistema social, é bom frisar isto porque a cientificidade moderna vai reproduzir esta forma de sociedade. A pessoa humana vale quanta mercadoria tem para comprar ou vender. Fora disto não vale nada. Vocês vão ver que daí querer humanizar o capital é uma empresa, não é difícil, não é complicado, é absolutamente impossível. Portanto, a primeira coisa é que tudo é transformado em mercadoria. Ou seja, a produção já não é mais voltada para o valor de uso, o primeiro objetivo é voltada para o valor de troca. A forma da riqueza não é ter terras e escravos, ou terras e servos, porque o próprio escravo e servo se transformou em força de trabalho livre, uma mercadoria, e a terra também se transformou em uma mercadoria para ser comprada e vendida. Tudo é transformado em mercadoria. Então, o objetivo agora da acumulação da riqueza, a forma da riqueza, agora é o capital. E esta acumulação pode ser, em princípio, infinita. Você não pode ter terras infinitamente, mas pode ter capital infinitamente. No sentido é uma forma de reprodução da riqueza que não tem mais aquele caráter quantitativo. A transformação, essa é a primeira coisa dessa nova forma de produzir a riqueza. Agora vem uma outra importante.
Esta forma de produzir a riqueza implica na existência de dois sujeitos que têm que ter três qualidades para que este ato se efetive. Esses dois sujeitos têm que ser livres, têm que ser iguais e têm que ser proprietários. Tanto o capitalista quanto o trabalhador livre têm que ser livres, iguais e proprietários. Os dois têm que ter essas características para poder realizar este ato que funda a sociedade capitalista. Ora, trabalhador e capitalista são livres. Livres das amarras do mundo feudal e do mundo escravista. São proprietários, cada um do capital, o outro da sua força de trabalho. E são iguais. Iguais. Quem conhece já o funcionamento do sistema capitalista, peraí, capitalista e trabalhador não são exatamente iguais. Mas esqueçam um pouco isto e olhem para esta transação que o trabalhador faz com o capitalista. O que o capitalista faz? Ele não compra uma mercadoria do trabalhador, ele não paga o valor desta mercadoria. Qual é o valor da sua força de trabalho? É aquilo que ela custa para ser produzida, como qualquer outra mercadoria. Portanto, o capitalista não está fraudando o trabalhador. Ele está pagando o valor da força, da mercadoria que ele está comprando. Neste nível, os dois são iguais. Há um traço de igualdade, porque eles estão trocando equivalentes. Você me dá uma mercadoria, eu te pago o seu valor, isso é finito. Então, isto faz com que, agora, a consequência isto atribui a estes dois sujeitos, esta é uma questão que eu quero frisar muito, porque é fundamental para o que nos interessa em termos de conhecimento científico moderno. Estes dois sujeitos, que têm estas qualidades, têm por direito, aqui direito não é no sentido jurídico, é no sentido ontológico, ou seja, é no sentido do que a coisa é em si. A lei pode existir ou não. A lei poderá vir muito mais depois, muito mais atrasada para reconhecer isto. Mas este ato de compra e venda de força de trabalho confere tanto ao trabalhador quanto ao capitalista o direito, no sentido ontológico, de brigar pelo seu interesse particular. O trabalhador tem o direito de vender a sua mercadoria pelo melhor preço possível. E tem o direito de brigar por isso. Só parênteses. Toda a problemática da cidadania decorre disto. Toda a problemática dos direitos do cidadão, né, inclusive dos direitos humanos, decorre deste ato fundante. O trabalhador tem o direito, conferido por este ato, de brigar por vender a sua mercadoria por um salário melhor, por condições de trabalho melhores, por uma vida melhor. E o capitalista tem o direito de comprar esta mercadoria pelo menor preço possível. Se ele puder enganar o trabalhador e ninguém pegá-lo, é da natureza do sistema. É por isso, só mais um parênteses, querer combater a corrupção neste sistema social é você querer esvaziar o mar com uma conchinha. É absolutamente risível. A corrupção ela não é um defeito, ela é da natureza. Claro que ela, de vez em quando, pega na malha, mas isso faz parte do sistema. Faz parte. Não deixar exagerar, não deixar aparecer demais. É unicamente isto. O combate à corrupção é unicamente isto. Não é, mas eu sei que há um bocado de gente iludida pensando que é possível acabar com a corrupção. Né? Políticos honestos, pessoas honestas, etc, etc, etc. Bom, que se engane quem quiser.
Então, o que eu quis frisar, só antes de fazer a pausa, é que o indivíduo singular, esta sociedade nasce sobre o pilar do indivíduo singular. Cada indivíduo está autorizado por este ato fundante a brigar pelos seus interesses. Quando Hobbes e Locke dizem especialmente Hobbes, diz com todas as letras, esta sociedade é uma guerra de todos contra todos, é isto que ele está dizendo. Ele está traduzindo teoricamente o que este ato fundante diz. O sujeito vira o centro, o eixo a partir do qual gira toda esta forma de sociabilidade. E veja, desde o começo da humanidade até o final da Idade Média, na relação entre indivíduo e comunidade, o peso maior estava para o lado da comunidade. O indivíduo era um membro da comunidade. Fora da comunidade, o indivíduo não era nada. Há exemplos históricos claríssimos disso. Na sociedade moderna, essa relação se inverte. Na relação entre indivíduo e comunidade, o indivíduo vai lá para cima e a comunidade vai lá para baixo. A comunidade é um meio de autorrealização do indivíduo. Portanto, tudo gira ao redor do indivíduo. Há outras decorrências deste ato fundante que eu vou falar em seguida. Vamos fazer uma rápida pausa, 15 minutinhos, e voltamos.